Seja muito bem-vindo a mais uma jornada do Saldo Extra. E aí, você está endividado? Você está querendo pagar as suas contas? Está precisando aí de um financiamento para resolver os seus problemas? Tem uma emergência? Está na dúvida aonde buscar a linha de crédito ideal para resolver a sua situação? Este é o assunto que vamos tratar hoje. Vamos falar de financiamento. Será que financiamento é sempre um mau negócio? Será que eu posso usá-lo de forma inteligente para ser útil para o desenvolvimento das minhas atividades profissionais, para o bem-estar da minha família, para adquirir a casa própria? Portanto, o assunto hoje é muito interessante, o assunto pode esclarecer dúvidas que você tenha e pode ser uma ferramenta poderosa na tomada de decisão. Portanto, fique ao nosso lado. Mas antes de tratar deste assunto, como eu disse, tão importante e interessante, eu quero oferecer esse presente para você. É a revista Saldo Mais. Se você ainda não tem esta revista, quem sabe você está encontrando o Saldo Extra agora, nós estamos oferecendo esta revista gratuitamente para você no nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Você vai ali ver a foto dessa revista, na verdade a imagem, a capa dessa revista, clica em cima dela, vai aparecer um cadastro, onde você vai colocar os seus dados, o seu endereço e nós vamos enviar gratuitamente para você na sua casa. É isto mesmo, um presente do Saldo Extra e da Novo Tempo para você e para a sua família. Na verdade, esta revista é um estudo bíblico sobre finanças. É isto mesmo, a Bíblia fala muito a respeito do dinheiro e ele pode ser uma bênção em nossa vida se nós o usarmos de acordo com a vontade de Deus. E é isto que esta revista vai nos ensinar. Portanto, acesse o nosso blog e peça a sua revista. E claro, curta a nossa página lá no Facebook, facebook.com/saldoextra. Ali existe conteúdo específico para você. Faça os seus comentários, mande o seu recado e eu sempre incentivo você a acompanhar as notícias do Saldo Extra no Instagram e no Twitter, @saldoextra. E acesse o nosso canal no YouTube, Saldo Extra. Quando você entrar lá, vai ter um link vermelho para você se cadastrar. Faça o seu cadastro e receba o nosso conteúdo construtivo, instrutivo para a sua vida e a vida de sua família. Será um prazer ter você interagindo conosco nas redes sociais. Mas vamos ao assunto de hoje, esse assunto interessante e importante, e para tanto temos um especialista, um professor universitário. Eu tenho a honra de dar aqui as boas-vindas ao professor Ricardo. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo aqui na Novo Tempo, seja muito bem-vindo ao Saldo Extra. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Professor Ricardo, como eu disse aqui, ele é professor universitário. Professor Ricardo, ele é graduado em Ciências Econômicas e tem mestrado em Economia Aplicada. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Internacional. O professor Ricardo, ele é professor na instituição conhecida como NASP. Eu gosto de dizer que o NASP é uma instituição co-irmã da Novo Tempo e eu recomendo você conhecer o NASP. Professor Ricardo, para quem não conhece o NASP Campus Hortolândia, fale um pouquinho da sua atividade e dessa instituição. Bom, estou lá já há 8 anos, sou professor do curso de administração e agora ajudo a coordenação também do curso, né? O curso, inclusive, está completando 10 anos agora. A UIASP, a entidade como ensino superior, tem já um pouquinho mais do que isso e está expandindo muito a quantidade de cursos que estão oferecidos ali. Hoje nós estamos com 7 cursos, com perspectivas de nos próximos anos já temos mais também, né? O NASP, Campus Hortolândia, fornece ensino desde a educação infantil até a pós-graduação, não é isso? Desde do pequenininho lá, que precisa ficar para o pai trabalhar, até o ensino superior, até a pós-graduação e com perspectiva de mestrado vindo aí para frente. E se alguém quiser conhecer mais sobre NASP, qual é mesmo o site, professor? www.iasp.br. Pois então, está aí na sua tela o site para você guardar, anote. E se você quer buscar uma instituição de qualidade para que o seu filho possa se preparar para os desafios dessa vida, portanto, o NASP é recomendado aqui com louvor. Eu espero que você possa viver essa experiência. Mas, professor Ricardo, o nosso tema aqui é financiamento. Vamos falar um pouco sobre dívida. As pessoas querem saber desse assunto, têm as suas dúvidas. E nós fomos às ruas saber se as pessoas conhecem bem o tema do financiamento, como elas estão tratando esse assunto. Acompanhe comigo este vídeo. Você já fez algum tipo de financiamento?
quando eu comprei minha casa. Na época, eu financiei em 17, mas eu paguei em 7. Fiz o financiamento há muitos anos para se comprar um computador. Naquela época que computador era muito difícil. Meu marido fez 5 anos para pagar, facilitou bastante. No momento, quando eu fui fazer um financiamento, foi muito difícil, porque às vezes a renda não era compatível do que você ia fazer e acabei economizando e comprando à vista. Quem não tem condições tem que comprar sim, é o único jeito que a gente vai obter alguma coisa. Também não só compra assim, loja que vende em 10, 20 vezes. Se você quer um produto, ele é caro, você não tem condições, é preferível você comprar parcelado. Você vai pagando um pouquinho. Aí eu fiz uma poupança, economizei para comprar as coisas que eu queria. O problema é que o juro sobe muito. Eu acho que as taxas hoje em dia são bem mais caras, bem mais caras. A tal situação nossa é bem mais difícil. Eu acho que é muito mais difícil conseguir um financiamento hoje em dia e você arcar com todos os compromissos que você tem, além da parcela, mais os seus compromissos diários. Pois é, professor Thompson, veja que algumas pessoas acham que comprar parcelado seja a opção mais interessante. E nós percebemos aí pelas estatísticas que mais de 50% da população brasileira está endividada, passando por problemas em financiamentos, em parcelamentos. O que está acontecendo hoje na sociedade? Está acontecendo uma falta de planejamento. A nossa sociedade é imediatista, quer consumir hoje para pagar amanhã, né? E nesse sentido, com o excesso de crédito que tivemos nos últimos anos, as pessoas se sentiram tentadas a assumir compromissos por longo período e se complicando nesse processo, né? Seja lá qual tipo de financiamento ela optou, o produto ou o bem que ela está adquirindo, se faz isso sem planejamento, o risco de se comprometer é muito grande. Nós vimos uma senhora fazer uma declaração aqui. Se você precisa de alguma coisa, às vezes a loja parcela em 20 vezes e você não tem como comprar e essa é a melhor opção. Será que este é o melhor caminho para adquirir bens de consumo, eletrodomésticos e outras coisas mais? Na verdade, o melhor caminho sempre é faça a tua poupança, reserve os seus recursos e faça isso com sabedoria. Mas, em alguns casos, quando a pessoa precisa de fato de um elemento, é um instrumento que ela tem e ela pode utilizar. Mas a questão é planejamento, ela precisa saber o que ela está fazendo, ter certeza de quais são os custos e perceber de fato o que está se comprometendo para ela e a sua família. E às vezes as pessoas fazem a pergunta errada, elas pensam assim, o valor da parcela cabe no meu bolso, cabe no meu orçamento, é só R$20, é só R$30 e acaba optando por comprar algo em parcelas no longo prazo e não percebe que o valor total é muito maior do que o valor do bem à vista. É isso mesmo que está acontecendo? É R$20 aqui, é R$50 ali e daqui a pouco vai o salário todo. A questão, mais uma vez, é a necessidade de se planejar. Ver efetivamente o quanto você está pagando nesse processo, o quanto está custando para você esse adiantamento do consumo. Na verdade, quando você financia ou parcela alguma coisa, você está fazendo isso. Estou antecipando o consumo de algo que eu deveria fazer no futuro. Sou penalizado nisso, tendo que pagar esses juros. Quanto é que eu vou pagar? Será que compensa e eu estou disposto a pagar o que é me cobrado por essa operação? Essa conta a gente precisa fazer e pelo menos comparar as possibilidades que nós temos. Verdade, professor Ricardo, mas vamos à seguinte pergunta. Eu agora preciso comprar um carro para atender as necessidades da minha família, para a minha atividade profissional, eu desejo adquirir a casa própria, eu estou passando por uma situação financeira complicada, eu preciso buscar um financiamento para resolver um problema do momento, uma emergência. Quais as linhas de crédito disponíveis e quais seriam as mais recomendadas para essas situações distintas? Bom, hoje você tem uma diferença grande entre o que é um financiamento e o que é um empréstimo pessoal. Quando você tem alguma necessidade e vai atrás de um empréstimo pessoal, o que você está fazendo, na verdade, é tomar um dinheiro que você pode usar onde você bem entender, sem se comprometer com onde vai alocar esse recurso. Um financiamento, diferentemente, ele é vinculado a um bem específico, a um produto específico. Quando você financia um carro, quando você financia um imóvel, você está colocando esse bem, né, como garantia dessa tomada de empréstimo que você está fazendo. Com isso, ele normalmente se torna mais barato do que aquele empréstimo pessoal. Tá? Então, você precisa, na verdade, verificar para você, para a tua realidade, para o teu perfil de renda, inclusive, o que é te oferecido e comparar o quanto está custando esse crédito para ver qual vale a pena, qual que não vale. Você considera o financiamento da casa própria como uma dívida ou eu poderia chamar de um investimento no longo prazo? É um investimento no longo prazo. Embora no momento a questão de imóveis no Brasil não esteja muito valorizado,
é inclusive uma oportunidade para você ter alguns descontos na compra do teu imóvel. Mas a longo prazo, historicamente no Brasil e não em outros países também, né, o imóvel ele sempre se valoriza, inclusive mais do que a inflação. Portanto, é uma garantia que você tem. E você fazer isso, deixar de pagar um aluguel e comprometer seu recurso nesse imóvel, é um investimento que você está fazendo para você e para a tua família. E que tipo de cuidados eu devo tomar quando eu opto por um financiamento para a casa própria? Estou me referindo ao tamanho desse financiamento, ao número de parcelas, à quantidade de anos que eu vou ficar pagando, ao montante desta prestação que eu vou ter que pagar todos os meses. Que tipo de cuidado eu devo tomar? Primeiro, você precisa verificar se de fato qual é a parcela da tua renda que você vai comprometer nesse processo. Inclusive, as instituições financeiras que concedem esse crédito, elas já fazem esse tipo de análise, não concedendo algo que vai comprometer mais do que seus 30%, 33% da tua renda. Tá? Então, olhei para a minha renda, consigo, encaixa, né, fora outros compromissos que eu tenho? Primeiro aspecto que eu preciso olhar. Segundo, o tempo da operação. Quanto maior for o período que você optar pelo seu financiamento, maior será o total de juros que você irá pagar para a instituição. Portanto, quanto menor for esse período, melhor é para você. O que eu tenho que olhar, na verdade, é o quanto eu estou pagando no final das contas. Se eu estou pagando muito, ou se eu estou pagando mais, se eu estou pagando menos. Essa comparação é que vai indicar qual caminho você deve conseguir aí, né, para realizar a tua operação. Tá? Então, olha para o prazo, olha para o comprometimento da tua renda, né, e também no caso de imóveis, aonde está localizado. Né? Há perspectivas de valorização para o teu imóvel, né? É uma região, é uma área da cidade comprometida, com muita insegurança. Isso pode desvalorizar lá na frente e você vai se comprometer com algo que no final você vai perder dinheiro. E lembrar, né, professor Ricardo, de buscar o imóvel que esteja perto da escola das crianças, que tenha facilidade para ter o acesso ao trabalho, para reduzir o custo com o transporte. Evitar também imóveis que tenham um condomínio muito caro, às vezes oferece muitos recursos, muitas possibilidades, mas a casa acaba trazendo encargo adicional com o pagamento do condomínio. Este valor do condomínio deve entrar nessa matemática, nessa conta que você mencionou, correto? Exatamente. Transporte, condomínio e o que mais envolver o seu imóvel ali. Mas vamos falar um pouquinho de financiamento de automóvel. A gente sabe que carro é tido como uma das paixões do brasileiro, o brasileiro gosta de carro. Eu considero o carro como um bem de família, eu considero o carro como necessário, principalmente nas atividades profissionais. Como eu devo avaliar quando eu preciso do carro e vou buscar um financiamento? Que tipos de cuidado eu devo ter? Primeiro, o que eu preciso, na verdade? É um carro para o meu transporte, para levar minha família, levar meus filhos na escola, para o trabalho, etc. Talvez não seja aquele carro que eu queira ter, né? Em função disso, né, ao verificar qual é a minha real necessidade, vai fazer com que eu tenha custos menores nesse processo. O carro, ele não é algo que vai se valorizar como imóvel, né? Você, invariavelmente, comprando um automóvel, você vai perder dinheiro com o passar do tempo em função da sua desvalorização. E, além do mais, quantas pessoas nós não conhecemos que tomam um compromisso de longo prazo com o automóvel, 5 anos, recentemente nós tivemos financiamento em até 100 vezes, né? Que perde esse bem no meio do período, ele é roubado, acontece alguma coisa, e o compromisso se mantém até o final do processo. Então, o carro não é um investimento. O carro pode ser utilizado, nós precisamos, mas a gente tem que colocar isso na continha ali. Tem que fazer a conta e perceber que nós estamos perdendo dinheiro com o passar do tempo. E assim como a gente fez no caso aqui da casa própria, ou seja, considerar a despesa do condomínio, considerar a despesa do IPTU, a mesma coisa em relação ao carro. Não é só a parcela do automóvel. Tem a manutenção, tem seguro, tem os impostos, correto? E, como você disse, né, professor Ricardo, buscar um carro que atenda à necessidade, deixar de lado o status e pensar na funcionalidade do automóvel, o benefício que ele vai trazer para mim e para minha família. Eu entendo ser este o caminho, certo? É por aí mesmo. É o que realmente eu preciso e não o que eu quero, né? Os meus desejos podem me comprometer demais. Agora, vamos falar um pouquinho, você falou do crédito pessoal. Vamos deixar o financiamento de um bem, financiamento da casa própria de lado. Vamos pensar agora no empréstimo. Eu preciso resolver uma situação emergencial. Vamos imaginar, um ente querido veio a falecer, ele mora longe, eu vou ter uma despesa significativa para ir lá, dar a minha assistência, etc. E outros imprevistos. Qual é a linha de crédito recomendada para resolver uma emergência?
A entidade, a instituição que vai te conceder esse crédito, ele quer ter garantias de que ele vai receber esse dinheiro de você. Portanto, quanto maiores forem as garantias, menos você vai pagar nesse processo. Nesse sentido, se você tem um crédito consignado e a possibilidade desse tipo de linha, por exemplo, isso vai garantir para quem está te emprestando dinheiro que vai receber de maneira mais rápida e mais fácil, portanto, ele vai cobrar menos de você. Se você for pegar uma linha no crédito balcão em algum banco, né, sem alguma vinculação desse tipo, possivelmente você vai pagar muito mais caro. E pior ainda se você for fazer uso de um cartão de crédito e entrar no crédito rotativo, vai pagar taxas de juros que é absurdo para o mundo onde nós vivemos. Então, reafirmando, cheque especial, parcelamento do cartão de crédito, jamais. Evite essa história de vou pagar só o valor mínimo da minha fatura, é um tiro no pé. Né? Hoje, dependendo da instituição de crédito que você vai utilizar, você vai pagar o ano uma taxa de juros de mais de 1000%. É um absurdo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Professor Ricardo, eu quero dizer a você e ao telespectador que está aqui, vocês devem estar perguntando assim, mas o pastor Toninho já fala disso a cada programa. Eu estou perguntando aqui ao professor Ricardo, porque ele é um professor universitário, ele é especialista em economia, apenas para reafirmar esse conceito. Usar o cartão de crédito, usar o cheque especial como uma linha de crédito para resolver o seu problema, não se esqueça dessa frase, é um suicídio financeiro. O juro é alto e vai corroer o seu salário. Mas, professor, eu tenho uma necessidade, eu citei aqui um exemplo. Você mencionou o crédito consignado, ok, mas vamos imaginar que a pessoa não tem vínculo empregatício, não é um aposentado que tem acesso ao crédito consignado, mas ele precisa. Você mencionou o crédito pessoal. Que cuidados eu devo ter quando eu busco aquele crédito pessoal, aquele crédito pré-aprovado que já está lá na minha conta bancária? Aquele crédito está lá, não é à toa que está ali, o banco está ganhando muito dinheiro quando você faz isso. Portanto, quando você vai fazer esse uso desse tipo de recurso, primeira coisa, compare. Né? Obviamente que na tua instituição, onde você tem seus vínculos, é bem provável que você vai pagar menos juros do que em outros lugares. Mas compare possibilidades de linha de crédito, ainda mais que você tem a opção de eventualmente trocar. Hoje nós temos a portabilidade, você pode ir para outros bancos que ofereçam menor taxa de juros. Vá até a agência, converse, vê quais são as possibilidades, o que você pode oferecer como garantia, para sempre tentar visualizar a menor taxa de juros possível para essa operação. O cuidado básico que a gente tem que ter é sempre garantir estar pagando menos nessa operação. Qual é o custo que efetivamente eu tenho quando eu obtenho um empréstimo bancário? Porque às vezes as pessoas pensam só na taxa de juros, mas existe aí o tal do SET. Explique o que é isso, porque às vezes aparece lá, ali no site do banco, quando a gente vê ali o crédito aprovado, está lá, custo 7. As pessoas não sabem o que significa, a informação talvez não venha completa. O que isso significa, o que eu devo observar? O 7 é o custo efetivo total. Na verdade, a taxa de juros que é anunciado para você, seja no empréstimo ou no financiamento, ela eventualmente não é a taxa real, efetivamente, que você está pagando. Né? Para verificar isso, você precisa solicitar no teu financiamento, no teu linha de crédito, qual é o valor que efetivamente você está pagando de juros. Essa é a ideia. Qualquer taxa que incida sobre a operação, qualquer abertura de crédito, a taxa do boleto que você pague, esse tipo de coisa, ele amplia o valor que você paga ao final da operação. Portanto, na realidade, os juros que você paga é muito maior do que aquele anunciado. Você precisa identificar qual é isso. E todas as instituições são obrigadas a oferecer. Você precisa pedir para tomar a sua decisão da melhor forma possível. Agora, uma pergunta aqui, eu quero fazer assim com muito respeito aos bancários, aos gerentes de banco, você que está aí me assistindo agora, com todo respeito eu vou fazer essa pergunta. Será que o gerente do banco, o gerente da minha conta, é a pessoa mais indicada para me orientar? Eu estou dizendo isso porque o gerente do banco, ele é, num primeiro momento, um funcionário do banco. E nós sabemos que eles têm cotas de serviços, às vezes até oferecendo uma modalidade de investimento. E pode ser, eu faço como pergunta, que a informação não seja completa. A minha pergunta é, isto realmente acontece? A quem mais eu devo procurar para me dar uma orientação precisa de qual a linha de crédito seria mais ideal para a minha necessidade? De fato, hoje o indivíduo é funcionário do banco e ele está servindo ao banco, não a você. Portanto, tome muito cuidado. Hoje nós não temos tantos problemas com informação. Você pode comparar com facilidade o que está acontecendo, quais são as operações, quais são os custos de tudo isso, acessando a internet ou buscando um outro banco.
Compare, vá a várias agências para fazer essa opção, né? Antes de fazer a sua opção. Isso vai te garantir não pagar demais uma operação. Eu, como economista, já ouvi várias vezes ofertas de investimentos, entre aspas, que seriam um tiro no pé. Portanto, a gente não pode confiar cegamente no que o nosso gerente ou que nossa instituição tem orientado a gente fazer. Compare, vá atrás, busque informação. Isso vai garantir que você não perca dinheiro. Qual é o tipo de informação obrigatória para uma instituição financeira que está oferecendo o empréstimo? Que tipo de informação é obrigado que o proponente do empréstimo deve fornecer àquela pessoa que passa por uma necessidade? Principalmente o quanto ela está cobrando, quais são as taxas de juros que efetivamente estão cobrindo ou incidindo sobre essa operação. Né? Além de, ele vai cobrar de você suas garantias. Né? Precisa ser uma instituição idônea, precisa ser uma instituição que tenha garantia, que você reconheça que não vai te comprometer, né, nesse processo. Essa ideia do vou tomar dinheiro emprestado com um financeiro, aqui um financista qualquer, ou alguém que me ofereça recursos pessoalmente, provavelmente ele vai cobrar muito mais do que uma instituição financeira reconhecida e idônea no mercado. Agora, vamos imaginar, professor Ricardo, que eu não paguei a minha parcela de um empréstimo. Estou endividado com o financiamento. E, às vezes, pode até aparecer uma empresa cobrando, e aí vem cobrando comissões, juros e multas. Né? Às vezes, aparecem 3 itens. Aparece ali uma multa, aparece um juro e aparece ainda uma outra despesa. O que realmente é devido quando se faz uma cobrança de uma prestação, seja de um financiamento, seja de uma prestação que eu fiz no mercado e que eu devo pagar? O que é devido, o que não é devido? Na verdade, isso está vinculado ao teu contrato. Portanto, antes de fechar o negócio, leia com calma o que você está se comprometendo a fazer. O que você, como operação, você precisa pagar a taxa de juros que incide sobre o período. É possível que tenha multas e outras coisas que certamente estarão no contrato. É bom estar muito claro para você saber o que você está se comprometendo desde o começo. Uma vez assinado, você se assumiu aquele compromisso. Ou seja, se esse contrato possui um monte de letrinhas pequenininhas, né? Aquelas cláusulas que aparecem lá naqueles parágrafos, ou seja, o usuário, ele deve ler com detalhes, certo? Deve estar bem informado. Com cuidado e uma lupa bem grande, né? Agora, vamos imaginar, já que nós estamos falando da questão da dívida, alguém que fez um parcelamento numa loja. Nós vimos ali uma senhora dizer, eu paguei em 20 vezes, talvez seja a melhor opção. Nestes casos, nem sempre a cobrança vem direto da instituição ou da empresa que fez aquele parcelamento. Aparece uma outra empresa, um terceirizado, uma empresa especializada de cobrança. E quando ela entra em contato comigo, até me ameaçando executar judicialmente, aparece lá os juros, aparece a multa e aparece a comissão desta empresa. Isto é devido ou não? Não. Na verdade, quando acontece esse tipo de coisa, ela está esperando, inclusive, que você vá negociar. Converse, né? Olha, negocia, vê o que é a possibilidade. O interesse dela é receber, ainda que não integralmente, uma parcela daquilo que ela te ofereceu. Então, esse tipo de elemento extra que não esteja no contrato, você não precisa pagar. Você eventualmente vai precisar de alguém que o represente nessa negociação. Mas esse item extra você não precisa efetivamente pagar, não é algo que estava vinculado à tua operação de crédito. Em tese, se existe uma empresa terceirizada de cobrança contratada pela empresa que me financiou ou vendeu alguma coisa parcelada, quem tem que pagar a comissão dessa empresa é aquela que o contratou, não é o consumidor. Exatamente. Agora, vamos imaginar que eu não consigo chegar num acordo. Existe algum órgão a quem eu deva recorrer para intermediar essa negociação para que ela seja justa e devida? Em primeiro lugar, você deve procurar o PROCON. Inclusive, em muitos lugares, a menção desse nome já resolve e abre muitas portas. Não deixe de fazer uso desse instrumento também, né? Pode te ajudar em muito nesse processo. Ou seja, o PROCON é o estabelecimento indicado para procurar ajuda. Vamos imaginar que eu moro numa cidade pequena, moro no interior, ou que não tenha um PROCON na minha cidade. A quem eu devo recorrer? Tem como eu acessar o serviço do PROCON via internet? Essa é uma boa pergunta. Nós precisamos verificar na tua região quais são as opções que você tem. Na maior parte dos casos, a gente tem opções sim de acessar, né? De outro lugar, um telefone que você possa ligar para o mais próximo e se orientar no que você deve fazer. Ok, existe então possibilidade de buscar informação. Professor Ricardo, para nós concluirmos, vai precisar de um financiamento? A palavra-chave é planejamento. Depois, buscar um financiamento que seja compatível com a minha necessidade.
Se é uma casa própria, a casa devida, aquilo que eu preciso. Se é um carro que atenda a minha necessidade. Se eu vou optar por um crédito pessoal, conhecer as regras, fazer pesquisa em outras agências, eu acho que informação, ela é a palavra-chave, correto? Exatamente, e está aí disponível a todo mundo, você pode acessar com muita facilidade qualquer tipo dela. Não perca dinheiro por deixar de procurar. Tá bom. Professor Ricardo, o tempo passou rapidamente, muito obrigado. Na verdade, você reforçou vários dos conselhos que passamos aqui, que são importantes para a nossa vida. Eu lhe agradeço, que Deus continue abençoando na sua missão de preparar jovens profissionalmente para servirem bem à sociedade. Que Deus continue abençoando a sua instituição, o NASP. Amém, foi um prazer. Eu disse aqui que informação é fundamental. Procure se informar, procure buscar conselhos, procure pessoas especializadas que possam lhe dar a informação correta, a informação devida. Mas eu quero dizer que você deve buscar orientação em uma outra fonte. Não está no Procon, não está nos sites disponíveis, não está no Google, não está nas instituições financeiras. Você deve buscar ajuda de algo que está além desta terra. O nosso Deus, que está no céu olhando para nós, está olhando para cuidar de cada um de nós. Antes de você tomar decisões na sua vida financeira, seja pelo financiamento da sua casa, do seu carro, uso de um crédito pessoal, coloque-se de joelhos, abra a Bíblia, comungue com Deus e ore. E ao você orar, peça a Deus sabedoria. Talvez você não vai receber a resposta, devo fazer isso ou devo fazer aquilo, mas Deus vai lhe dar sabedoria para que dentro de você possa escolher o caminho certo, as pessoas certas para lhe ajudar. E eu estou dizendo isso porque esta é uma promessa da Bíblia. Está no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5. E olhe que a palavra de Deus diz para mim e para você agora. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus está dizendo aqui que se você precisa de sabedoria, peça a Ele e Ele vai lhe dar liberalmente. Faça as decisões certas, não se endivide e se precisar de ajuda, ore ao Senhor para que Ele lhe oriente, coloque no seu coração o caminho que você deve seguir. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro.